No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. É um prazer ter você por aqui. Alguns dias afastado da minha atividade por causa de uma gripe forte, juntamente com uma crise alérgica respiratória, que só a graça de Deus me recuperando ainda de ontem para hoje, recuperando um pouquinho aí da minha capacidade para comunicar. E eu agradeço a você que tem orado por nós, você que tem nos ajudado em oração, tem se preocupado. Muito obrigado aí você, tá certo? Ontem tivemos no Vejam Só, no programa às 11 horas da noite. Foi uma bênção, né? Não sei se a gente vai conseguir os arquivos, né, o vídeo do programa para postar. Acompanhe lá o canal Tony de Souza Unicidade, qualquer coisa por lá a gente vai colocar no decorrer do dia, de hoje, desta quinta-feira ou sexta-feira, se a gente tiver acesso a esse arquivo, tá certo? Então que Deus abençoe a todos. Lembrando que sábado, dia 18, próximo sábado, no caso, depois de amanhã, vamos fazer a palestra Os Perigos da Apostasia da Fé Unicista. O que acontece com uma pessoa que, uma vez conhecendo essa mensagem, volta para trás, se afasta? É uma palestra muito importante e eu convido você a participar, tá certo? Neste sábado, dia 18, 7 horas da noite, uma hora e meia de palestra, tudo correndo bem, vai ser uma bênção estar com todos vocês, tá certo? Ouça o que disse o Senhor Jesus: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, porque há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O Senhor Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, eu li lá o versículo do 45 ao 47, ele faz uma acusação, ele faz um apontamento. Na verdade, ele não acusa, ele mostra um ponto na qual aqueles homens, os fariseus, que eram tão apegados, se tinha alguém legalista nos tempos de Jesus, eram os fariseus, muito apegados, eram homens honrados, estudados, né? Conhecedores da lei e, claro, como todo judeu ortodoxo, bem, né, o judeu mesmo tem Moisés como uma principal referência da grande lei, da grande Torá. Moisés é o grande legislador de Israel. E Jesus toca num ponto que era muito conhecido por eles, que é a questão de Moisés. É Moisés quem vos acusa. Por que Moisés? Quando ele diz Moisés vos acusa, é os textos de Moisés, principalmente a Torá. E aí ele está falando: vocês não vão acreditar nunca nas minhas palavras, assim como não acreditam em Moisés, porque Moisés falou de mim, diz ele. Verso 46, Moisés escreveu a meu respeito. Como assim um garoto de 33 anos, de 30 anos, né? 30 anos tinha Jesus, 31, aqui ele tinha entre 30 e 33 anos, né? Vamos botar assim, muito jovem, muito jovenzinho. E falando para eles: olha, Moisés falou a meu respeito. Jesus sofreu um preconceito etário muito forte. Mas o que Moisés escreveu de Jesus na Torá? Muitas coisas. Você pega lá os textos na Torá falando de Jesus, ele já começa falando que viria um descendente de Eva, por exemplo, lá em Gênesis, né, capítulo 3, que esmagaria a cabeça da serpente.
Já começou ali a falar. Eu sempre digo isso. A pregação de Cristo já começa logo no começo da história, de Gênesis. Então, foi a primeira informação que Moisés traz de Jesus. Já tinha uma informação que era para eles considerar. A um descendente de Eva, um descendente da raça humana, viria para botar as coisas nos seus devidos lugares. Outra coisa que Moisés escreveu de Jesus, está na Torá, em Gênesis também, sobre Melquisedeque, rei de Jerusalém, sacerdote do Altíssimo. O autor aos Hebreus diz que ele é segundo a linhagem de Melquisedeque. Falando disso, justamente para os fariseus que eram apegados à questão da genealogia, mostrando aqui que Jesus é sacerdote eterno, ou seja, sem princípio e fim de dias. E por aí vai muitas coisas. A promessa que Deus fez a Abraão, que por meio da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tem uma profecia lá de Gênesis 49, né? Lá de Gênesis 49, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Aí diz, isso é Gênesis 49, 10, diz que ele será um descendente de Judá, o leão, o rei da tribo de Judá. Veja quantas informações nós temos na Torá que Moisés deu acerca do Senhor Jesus. E diz mais, ele amarrará o seu jumentinho, verso 11 de Gênesis 49. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente, e ele se lavará a sua roupa, novinho, e a sua capa em sangue de uvas. E já tem ali também outra informação importante sobre Jesus no Gênesis. Deuteronômio capítulo 17, Moisés fala que ele é um rei entre seus irmãos, o grande rei. Aliás, Apocalipse diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Um profeta, Deuteronômio 18, um profeta que seria levantado também entre eles, para que ele fosse ouvido entre o seu povo. Então Moisés escreveu muitas coisas sobre o Senhor Jesus. Por isso ele diz, se vocês acreditassem mesmo de fato em Moisés, como vocês dizem que acreditam, vocês acreditariam em mim. Vocês iam acreditar em mim. João capítulo 5, 45 ao 47. Agora, nessa linha de Moisés, que ele é o primeiro legislador, o grande profeta, vem todos os outros trazendo mais informações, e aí Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo estava nos profetas falando. Nos profetas, principalmente em Moisés. Era o Espírito de Cristo dando a Torá por intermédio de Moisés. E quais as informações que os demais profetas que falavam através do Espírito de Cristo que deles estavam, que nós precisamos entender aqui, para que você entenda que acompanha o Minuto da Unicidade? Que ele é Deus. O vosso Deus virá, Isaías diz, capítulo 35, do 1 ao 4, eis que o vosso Deus virá, olhos dos cegos serão abertos quando ele vier, ouvidos dos surdos falarão. Isaías 43, 10 diz, vocês precisam entender, saber e crer que antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois haverá. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. E aí os profetas começam a trazer mais informações ainda para dar a verdade bíblica sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Mas por isso a Bíblia diz, crede no Senhor, seu Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Os profetas, todos eles, trouxeram a verdadeira identidade do Messias. Quem de fato é? Por isso o Senhor Jeová diz, assim diz o Senhor Jeová, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as trarei para junto de mim. Ezequiel 34, verso 11, eu vou buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas dispersas. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
tem muitas informações que os profetas escreveram de Jesus. Moisés tem um monte, eu citei aqui algumas. São várias: Deuteronômio, Números, Levítico, Gênesis, Êxodo. A Torá fala de Jesus claramente. A Torá fala do Senhor Jesus claramente, mas nós precisamos estar atentos para os detalhes. Jesus, como diz Paulo, é Deus sobre todos. Jesus, como diz o seu apóstolo João, evangelista, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20. Tito 2, 13 e 14 diz que ele é Deus sobre todos. E é por isso que nós estamos aqui diuturnamente trazendo essas revelações gloriosas. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma quinta-feira abençoada. Para você que acompanha o programa de rádio Nossa Voz, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.